Dando sequência aqui agora, eu preciso marcar o meu telhado nesse ambiente em cima da laje. Eu vou ter um espigão onde ele vai passar nessa área de iluminação aqui. E eu preciso marcar o ponto dele. Qual que foi o método que eu resolvi usar aqui? Primeira coisa, achei o eixo do meu espigão, conferi se está no esquadro quarto aqui, e peguei 3,84 da frente lá até aqui, do outro lado trouxe os mesmos 3,84. Então achei o eixo do espigão. Aí aqui eu coloquei uma régua no prumo, fixei ela e vou esticar uma linha de forma que ela passa por cima da parede aqui. E aí dessa forma eu consigo encontrar a prumada do espigão para me poder fazer o encaixe, tanto desse lado de trás aqui como ali do lado da frente. Estiquei a minha linha aqui, fixei uma ripa paralela com o canto da parede e vou levar a ripa lá no prumo. Aí aqui depois eu marco o alinhamento da ripa aqui na parede. É a melhor forma que eu encontrei aqui para poder marcar, afinal de contas a parede está pronta e eu tenho que passar com essa peça como se ela fosse direta até lá em cima. Ela vai ser interrompida nas paredes, mas ela tem que ficar no mesmo plano aqui, no mesmo alinhamento do telhado.
acho que é aí, ó. Feito. Finalizei a colocação das peças maiores aqui e a princípio eu tinha a intenção de trabalhar com apenas uma linha de terça nesse ambiente maior. Daí quando a gente tirou as medidas tudo aqui, o vão do caibo ia ficar um pouco maior do que o que a gente costuma usar. Então eu optei por dividir em duas linhas de terça. Acabei utilizando uma peça a mais, mas fica um reforço maior para o telhado, fica uma maior resistência, além de eu conseguir trazer no alinhamento tanto essa linha de terça para ser usado como frechal nessa sequência aqui, como ali na segunda linha de terça, a gente deu a união de um ambiente de telhado com outro. Como aqui eu não vou usar o telhado aparente em cima da laje, eu deixo para ficar só apoiando a peça de caibro aqui 5x11, que no caso a gente vai usar. Na onde eu tenho telhado aparente, a gente trabalha tudo com encaixe, e eu vou estar fazendo esses encaixes no local. Outra questão, ponto de partida meu aqui para poder fazer a divisão dos caibros. Eu vou sair com o primeiro caibo nessa lateral aqui do quarto. Então a hora que o pedreiro subir as paredes aqui e chegar até na altura, esse primeiro caibo já fica de acabamento. Então fica um trabalho com melhor acabamento. Aí daqui, lá na água furtada, a gente faz a divisão, depois vira do outro lado, assim como desse lado de trás aí, para poder fazer o encontro dos caibros, tanto de um lado quanto do outro.
Estamos dando sequência aqui, e mesmo com todas as dificuldades que a gente está enfrentando, para vocês terem uma ideia, essa semana agora já é quinta-feira, de segunda a quarta praticamente a gente trabalhou nesse pedaço da laje aqui. Choveu bastante, quase todo dia a gente teve que parar por conta das chuvas, e o serviço não rendeu, a realidade é essa. Hoje, quinta-feira, estou dando início na colocação dos caibros nesse ambiente à vista aqui. Qual que é o método que eu estou usando? Eu usei a peça de terça no alinhamento do caibro aqui e vou trabalhar com o caibro encaixado tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Então a gente vem com o caibro, para ele aqui na parte de cima, depois vem e coloca o caibro na parte de baixo aqui. Eu gosto muito de trabalhar com encaixe, vocês sabem disso, embora seja um método que dá bastante trabalho, ele acaba demorando para ser feito, mas o resultado do trabalho final ele é sempre muito gratificante. Outra questão aqui, eu poderia ter cortado essa peça inclinada aqui,
para que ficasse no mesmo plano e não ficasse esse pedaço mais alto aqui do que esse, ó. Se a gente for colocar o alinhamento aqui, as duas peças elas estão no mesmo alinhamento. Só que como a parte de cima da terça aqui ela é esquadro, acaba ficando esse dente. Eu optei por trabalhar dessa forma. Eu poderia ter cortado a peça de terça na inclinação aqui e feito elas ficarem já no mesmo plano. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso deixar dessa forma mesmo, que também não fica feio, ou posso até mesmo fazer um preenchimento aqui na sequência, nesses intervalos. Então nessa altura aqui, praticamente a gente não vê, e eu não perco muito essa frente da peça aqui, ó, que demonstra ser uma peça reforçada, uma peça resistente. Se eu tiro 2 centímetros dela aqui, ela acaba caindo de 19 para 17 aqui, acaba dando uma impressão da peça ser fraca, embora o tamanho do vão meu aqui é pequeno. Para eu trabalhar dessa forma, eu tenho que sempre me certificar que a peça de terça que eu estou usando aqui, ela é correspondente à resistência do vão que eu tenho. Então, para vocês terem uma ideia, se eu fosse trabalhar com uma peça de terça aqui de 5 por 15, 5 por 20, eu não poderia estar fazendo o encaixe, porque eu vou estar enfraquecendo a peça. Então, nessa situação aqui, onde eu tenho uma peça de 7 por 19 aparelhada, esse 1 centímetro que eu tiro de cada lado para poder estar fazendo o encaixe, ele não enfraquece a peça, porque eu já fiz o orçamento de material pensando em trabalhar dessa forma. Então é o que eu sempre falo para vocês, vai trabalhar com encaixe, vai trabalhar desse formato que a gente usa, sempre se certifica que mesmo tendo o encaixe, a peça vai ter resistência para suportar o vão que você precisa. Primeiramente resistência, em segundo plano a estética. Então sempre equilibra as coisas para não ter dor de cabeça no futuro. O que eu estou usando para fixar aqui, ó? Na peça de cima, eu estou usando um parafuso desse telheiro aqui que a gente chama. Esse aqui acho que tem 11 centímetros. Faço um escariado aqui com a broca 3/4. Deixa eu ver se é 3/4, né? Para esconder a cabeça do parafuso, passo a broca 6 milímetros e já estou tocando ele direto na madeira. Então, além dele unir uma peça na outra, ele acaba sendo mais um ponto de resistência aqui. Um parafuso desse tamanho para fixar uma peça que está dando 1,60 m de vão aqui, fica muito forte. Na parte de cima da peça do lado de baixo, que é aqui, ó, a gente está usando um prego 20 por 42, a gente fura por cima e rebate ele por cima aqui. Lembrando sempre que quando a peça está no caimento aqui, ela fica sempre de esforçar para cima. Então o prego aqui é basicamente para ela não voltar, porque perigo dela desencaixar aqui não tem, porque o peso sempre fica de empurrar para cima a estrutura, por conta do caimento. Uma questão muito importante também no nosso trabalho é sempre a gente ser reconhecido, não por ser o melhor, porque acho que o melhor a gente nunca vai ser, mas por fazer o nosso melhor. Então, embora às vezes demora, às vezes a gente fica meio chateado por estar atrasado o trabalho, mas a gente tem que buscar sempre o melhor acabamento, sempre o melhor resultado para o nosso cliente. Porque às vezes a gente vai gastar um dia a mais de obra, mas o cliente vai ficar o resto da sua vida com aquele trabalho ali na frente da sua casa. Então, preza sempre pela qualidade, tenta fazer sempre o seu melhor, dentro das condições que você tem. E eu sei que muitas vezes não é fácil a gente trabalhar, eu sei que às vezes a gente trabalha com orçamento apertado, eu vivo isso na prática a minha vida toda, eu sei muito bem como é a obra. Mas eu sei muito bem também como é difícil a gente pagar por um trabalho às vezes, e não ser bem atendido, não receber o melhor resultado do profissional. Então eu prezo muito por isso, levar o melhor resultado para o meu cliente, porque eu também, em determinadas situações, também sou cliente. Tá joia, pessoal? Fica uma dica para vocês aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo.
Para mim é sempre um prazer trazer um conteúdo novo para vocês. Finalizando mais uma semana de trabalho aqui, nem sempre a obra corre conforme o que a gente pensa, né? Tivemos muita chuva durante o começo da semana, ontem e hoje, bastante sol, muito calor, então tudo acaba ajudando para às vezes o serviço andar um pouco mais devagar. Mas queria agradecer muito a cada um de vocês que acompanhou o vídeo, queria que vocês deixassem aí um comentário, deixar seu like, deixar o seu apoio para o nosso canal, porque isso sempre motiva muito a gente continuar a fazer os vídeos. Então, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe sempre o lar e o trabalho de cada um, e até a próxima semana, se Deus quiser.